Estamos de volta com o bate-papo especial do Dia da Reforma. E agora no bloco 2 nós vamos falar sobre a Reforma hoje. O que influencia para nós a Reforma Protestante, quais são as bênçãos que nós recebemos e o que nós devemos fazer hoje para viver talvez uma nova reforma? Mas primeiro vamos começar com os efeitos. O que seriam algumas coisas que a gente não teríamos se não tivéssemos a reforma? Por exemplo, eu não leria a Bíblia em português se não fosse pela Reforma Protestante. O que mais? Quais são bênçãos que a gente recebeu pela Reforma? A noção de que a gente é salvo só pela graça, quer dizer, decorrente disso aí, se eliminasse a Reforma Protestante do jogo, o que nós teríamos é a visão basicamente medieval eclesiástica, né, de devoção, de espiritualidade. Quer dizer, o que a Reforma fez foi um movimento de retornar à Igreja do Novo Testamento, na medida que eles retornaram a Sagrada Escritura como fonte de autoridade, a afirmação de que só Cristo é o único Salvador, Cristo nos dá graça, a graça é recebida pela fé somente, nossa vida deve comunicar a glória a Deus. Quer dizer, se a gente tira a Reforma, há um hiato nessa questão de salvação, de devoção, de espiritualidade, mas também, sem Reforma, a gente não poderia falar de democracia, de república, de renovação da arte. Sem Reforma, a gente não poderia falar de Rembrandt, de Van Gogh, a gente não poderia falar do indivíduo. Direitos também, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, são todos elementos oriundos da Reforma Protestante do século XVI, né? Então, por exemplo, você pensa em John Milton, que era um puritano esquisitão, ele tinha alguns problemas teológicos complicados, mas ele era o secretário do Oliver Cromwell, o Lorde Protetor da Inglaterra. Ele escreve o primeiro documento defendendo a liberdade de imprensa no Ocidente, a Areopagítica, né, que foi publicado em português aqui, inclusive. Você pensa em Johannes Althusius, né, publicando Política, e ele praticamente ali ele estabelece os pilares da República que você vai ver sendo incorporados à visão política norte-americana e daí sendo espalhado para todo mundo via a Constituição americana. Então, assim, você, além dos benefícios espirituais, por assim dizer, você tem impacto na política, na sociedade, na ciência, por exemplo. Até a Idade Média, ainda que houvesse alguma busca científica incipiente, Francis Bacon, por exemplo, a visão básica é que o mundo tem que ser rejeitado. O mundo não é um lugar legal, o mundo é um lugar caído, é um lugar dos demônios, da operação demoníaca. Aí os reformadores vão dizer, Deus criou céus e terra, Deus preservou beleza, verdade, integridade na sua criação. O iluminismo vai roubar isso da reforma depois. Eu acho que uma disciplina que seria impossível sem a reforma é a hermenêutica. Também a questão da reta interpretação. Você tem o De Interpretatione de Aristóteles, que era um tratado de lógica. É só com a Reforma Protestante que você vai ter o primeiro tratado de hermenêutica textual, de texto. Não só a hermenêutica jurídica ou do direito canônico, mas a hermenêutica textual, de compreender um texto, um significado do texto. E, por derivação, as questões relacionadas à linguística, semântica hoje, elas não teriam muitas discussões se não fosse o respaldo todo da hermenêutica. E para mim, o que é humilhante nesse ponto aí é que Calvino, com 27 anos, ele escreve comentário de Romanos. E na apresentação do comentário de Romanos, a gente está falando de uma pessoa muito bem preparada, mas com 27 anos. Ele já estabelece um programa de hermenêutica histórico-gramatical num prefácio que ele dedica a um tutor seu logo no começo da Carta aos Romanos, né? Então é bem interessante isso, que já no bem incipiente você tem essa ênfase numa forma de chegar ao texto diferente do que era o padrão na Idade Média. Isso, né? Isso é revolucionário. Eu acho difícil a gente conseguir assim enumerar as bênçãos, né, ou os grandes benefícios da reforma. Até porque a gente precisa trabalhar com hipóteses, né? Sim. O que teria sido se a reforma não acontecesse? É difícil fazer esse exercício. Mas eu gosto de ver a reforma também como um grande avivamento da fé e da religião. Quer dizer, uma visitação poderosa do Espírito de Deus na vida, né, de crentes sinceros em vários lugares distintos, né, que, apesar de ter sido um movimento, etc. E é interessante nomear os lugares, porque às vezes a pessoa não tem Inglaterra, Escócia, País de Gales, França, Holanda, Itália, com norte da Itália,
Alemanha, Polônia, Hungria, até o Brasil. Holanda, até o Brasil, né? O Calvino mandou em 1555 17 missionários para evangelizar Rio de Janeiro, né? Lá na Baía de Guanabara, né? Uma ilha na Baía de Guanabara. Então, assim, através de Viliganhum. O impacto da reforma é imenso. Só a questão da ciência, só para concluir aqui, é interessante que com a reforma e essa releitura da Sagrada Escritura, como o Jonas destaca aqui, por exemplo, no comentário de Calvino a Gênesis, eles vão destacar a beleza da criação, que Deus, ainda que caída, Deus preserva na criação elementos de beleza, de verdade, de integridade, e agora é dado a nós a capacidade, porque somos criados à imagem de Deus, para conhecer a criação. Isso se acentuou tanto na reforma, 2 pontos aqui que eu acho curiosos, que muitos pastores reformados holandeses não queriam ser pastores de tempo integral. A Confissão Belga fala dos 2 livros de Deus, o livro da Sagrada Escritura e o livro da Criação. Então, esses pastores queriam ser arquitetos navais, botânicos, astrônomos. Começou a surgir a astronomia com Kepler e um pouco antes com Galileu Galilei. Ou seja, essa ideia toda do bivocacional, sim, que a gente celebra como sendo uma das grandes movimentos, né? Hoje, na verdade, se a gente fizer uma pesquisa histórica, já está presente ali, Você né? pensa, por exemplo, na questão social, o cuidado aos pobres na reforma, o cuidado aos doentes na reforma. Agora, por parte de quem? Não era nem necessariamente por parte da igreja, mas do indivíduo. Exatamente. Mas a igreja assistia, por exemplo, a ideia de diaconia surge entre os reformados, né, na Suíça, para servir aqueles cidadãos em Genebra que foram atingidos pela praga. Então eles começam. O próprio Calvino, aliás, ele visitava aqueles hospitais. Né? Eu fico bobo porque, por exemplo, Genebra é a primeira cidade na Europa a ter polícia. A primeira cidade na Europa a ter esgoto, sistema de esgoto, água encanada. O trabalho de parteira é regulamentado agora e há toda uma série de salvaguardas para que uma parteira com mãos sujas ou com algum tipo de doença não acabe matando o infante. Ou seja, questões sanitárias, de higiene, etc. Nossa, quando você pega um texto daquele tipo, do português, falando do Antero de Quental, aquele texto dele, Causa da decadência dos povos peninsulares, que é Espanha e Portugal. Ele vai fazer a comparação dos povos que foram, não é, colonizados, vamos dizer assim, por protestantes e por católicos, ele vai apresentar uma distância, não só, inclusive com as artes, com a questão da arte, que a gente nem tocou aqui, que é um outro ponto que é uma crença. Então, às vezes as pessoas falam da Reforma Protestante como sendo uma iconoclasta, um movimento iconoclasta, sem nenhuma expressividade artística, sem nenhuma... eu acho que o que é iconoclasta é o que se gerou num contexto já de perda, né, de referência da Reforma, porque a arte está ali também. Quer dizer, o impacto da Reforma é imenso, a gente não tem nem como dimensionar. Um detalhe que eu acho curioso, o Jonas estudou na Alemanha, se me falha a memória, desde 2010, a igreja chamada Igreja Evangélica, né, que para nós é luterana, é a igreja oficial na Alemanha, eles têm todo ano celebrado Lutero, então todo ano tem um tema. Então é curioso que eles têm misturado temas como Lutero e evangelização, e Angela Merkel abriu esse ano, né, acho que foi 2012, indo primeiro fim de semana, né, do ano, ela vai para a televisão para abrir o ano de Lutero e ela diz, olha, vamos usar esse ano como oportunidade de reevangelizar a Alemanha, pregar o evangelho na Alemanha. Mas você tem Lutero e economia, Lutero e arte, Lutero e o ensino. Então, o que os alemães querem mostrar para celebrar a reforma até 2017, esse impacto imenso da reforma, né? Quer dizer, é o que começa com a redescoberta da Bíblia, de salvação, de uma nova forma de agradar a Deus, acaba tendo um impacto uma reforma da teologia, mas também uma reforma de reflexos tudo mais. Em toda a sociedade, inclusive na questão política, né? Então você tem aí uma crítica aos reis, a ideia do rei como um ser humano especial acima do restante da população, né? Passa, inclusive, a haver o entendimento de que o governante ele deve prestar contas. Sim, exatamente. Há toda uma mudança de eixo agora, ainda que Calvino fale do governo dos aristocratas, né, nesse sentido,
uma espécie de republicanismo, né, que ele fala nas institutas, mas a noção agora é que nós, o povo, é que somos a base da sociedade, né? Então, nós temos nossos representantes. E o que é curioso é notar a transposição de teses doutrinais para o campo político, né? Então, a questão teologia pactual, Sim, que começa a se tornar um ponto chave da teologia da Reforma do século XVII, né, com Cosseius, Althusius vai pegar o ponto e adaptar ele à questão política, à questão da Constituinte, né? Federalismo também, exatamente. Que é um ponto focal da teologia reformada, também luterana, mas ele acaba sendo adaptado ao contexto político, né? Essa espiritualidade mais ampla e um pouquinho da biografia deles você aborda no seu livro Servos de Deus, certo? Nesse livro aqui há capítulos sobre Lutero, Zwinglio, Melanchthon e Calvino, e Tyndale, também um reformador inglês que já foi citado aqui. Né? Então, um tradutor da Bíblia muito importante, até para nós aqui no Brasil. Então, eles são, esses 5 personagens reformadores são desenvolvidos aqui nesse livro, com algumas dicas para bibliografia, para pesquisa posterior. E que outros livros sobre o evento da Reforma, né, mais históricos, vocês recomendariam? Timothy George, Teologia dos Reformadores, da editora Vida Nova, é um clássico do Vida Nova. A editora Fiel tem um livro do Burt Parsons. Burke Parsons, Isso. Teologia, Vida, Doxologia e Doutrina. Um coração para... É um estudo sobre João Calvino. A gente pode apresentar são vários a capa autores, do livro daqui a pouco. Mas é multiautoral o livro, né? E eles vão tentar estudar não só a vida de Calvino, mas uma série de pontos teológicos importantes e com implicações para a gente hoje em Calvino. Eu acho que até para a discussão que a gente fez na sessão anterior, aquele Origens Intelectuais da Reforma, né? Sim. Do Alistair McGrath, pela cultura cristã, também a biografia muito bom. De Calvino para McGrath. Isso também é muito boa, né? É excepcional. Bem interessante. Sim. Deixa eu ver se eu acho o livro aqui, o nome do livro. Acho que é Um Coração para a Doutrina. João Calvino, Amor à Devoção, Doutrina e Glória de Deus, da editora Fiel. Foi lançado em 2010, inclusive, esse livro. É um livro muito bom também. A editora Sidodal tem lançado material bom sobre Lutero. Então, eles têm uma biografia chamada Martim Lutero, Tempo, Vida e Mensagem, do Mark Leonhard, é um erudito luterano, muito bom. Francês, Mark Leonhard. Ele é vivo ainda. E o que eu fiquei muito, muito feliz, recentemente a Sidodal lançou a biografia do Melanchthon, que é um reformador assim, ele acaba sendo eclipsado por Calvino e Lutero, mas ele foi muito importante, também brilhante ele, um erudito na área de hermenêutica, né, que o Jonas tocou aqui, e ele era considerado até hoje o pai da educação na Alemanha, da educação gratuita. Sem levar em consideração o fato de que a primeira tentativa de uma sistematização doutrinária da teologia é dele, com Locke Comunes, né? Que é um sonho seu ver esse material em português, né? Então, quem sabe aí... Uma hora dessa sai o material. Eu li recentemente o seu capítulo sobre Melanchthon e para mim foi bem novo, assim, coisa que não explora. O seu livro sobre a Igreja na História também... Ele ali é um pouco mais resumido, ele ali ajuda quem quer buscar filmes sobre a Reforma Luterana, a Reforma Reformada, Reforma Anabatista, contra a Reforma Católica, alguém que quer bibliografia mais especializada, mais erudita, em português, para pesquisar essas áreas. Então, é um livro mais para sala de aula. Mas esse aqui, o autor, o leitor, né, ele tem aqui biografias bem sucintas da biografia. O autor está aqui na mesa. Mas você tem biografias bem sucintas desses autores, desses personagens importantes aí, e eu tento pegar um tema, por exemplo, Calvino, eu pego a questão da hermenêutica. Então, se o leitor, que é o nosso ouvinte, quer ler alguma coisa assim sobre a hermenêutica de Calvino, então você vai ler aqui Justificação pela Fé em Lutero, questão da educação em Melanchthon também. A Fiel lançou uma coleção bem legal, foi publicada lá nos Estados Unidos pela Ligonier, do Steven Lawson. Ele não é o único autor, ele é o editor da série, mas tem Douglas Bond, tem até agora o Sinclair Ferguson, eu vou lançar agora a Devoção Trinitariana de Owen. Está chegando aí. Mas o ponto é que ele vai destacar, então, alguns elementos assim, de realce, né, na teologia ou na biografia de algum desses reformadores. Lutero, Calvino. Então tem Lutero, por exemplo, em Calvino ele vai trabalhar a arte expositiva de Calvino. Ele vai desenvolver um pouco ali biografia, mas também o trabalho de pregação, um pouco da história que a gente contou aqui sobre Calvino, é contada nesse livro também. Livro bem legal, que ajuda primeiro a trazer
para o leitor as informações históricas sobre o personagem, mas estimula também o leitor a buscar assim, modelos nesses nossos pais reformadores, né? E são excelentes modelos, né? Então, Calvino como expositor bíblico, tem a biografia de Martim Lutero, né? John Knox, que a gente nem citou aqui, no Reformador da Escócia, né? E isso é um ponto interessante, porque geralmente a gente pensa em 3, 4 reformadores principais, mas você tem aí pelo menos uns 30 nomes de ponta reformando a igreja. Na Suíça, na Alemanha, na Polônia com John Alasco. Aliás, nós temos Martin Bucer aqui. Martin Butzer também. E Martin Butzer é um personagem curioso na história, porque ele vai se converter ouvindo debates de Lutero sobre a teologia da cruz e a teologia da glória. Ele está lá presente no debate, ali que ele se converte à fé, só que depois ele acaba rompendo com Lutero por causa da ceia. A briga de Lutero com Zwingli. Quando eles exatamente, ele está presente também nesse debate. O Colempádio. Exatamente, ele acaba ficando meio chocado ali com... O famoso colóquio de exatamente, com a questão de Lutero quanto à ceia. Mas Butzer é interessante por causa de algumas questões. A primeira é a influência dele sobre Calvino. Ele estava em Estrasburgo, o Tiago mencionou há pouco, quando Calvino tem que deixar Genebra, porque ele acharam muito radical, acharam muito radical a reforma dele ali em Genebra, ele acaba sendo mandado embora da igreja, e ele vai para Estrasburgo. E em Estrasburgo ele ganha 3 benefícios ali, pelo menos de Butzer. Primeiro, o casamento. Ele casa com a viúva Ana Batista, né, uma jovem senhora que era Foi apresentada a ele por Martin Butzer. Apresentada por Martin Butzer. Ele aprende a ser pastor com Martin Butzer, que é talvez o grande teólogo pastoral. Aliás, ele é autor talvez a primeira teologia pastoral da Reforma. Isso é interessante. A Band of True relançou ela 4, 5 anos atrás. E ele é que vai ajudar Calvino a entender um pouco melhor a doutrina do Espírito Santo e a pessoa do Espírito. Só que Butzer, ele vai para Cambridge, para a Inglaterra. Então, Butzer, ele foi influente sobre aos luteranos, foi influente aos zwinglianos e os calvinianos, né, os reformadores suíços. Ele exerceu influência sobre os episcopais e também sobre os puritanos. Então, nesse sentido, Butzer é o primeiro teólogo ecumênico. Né? Ele teve contato com Thomas Cranmer. Sim, ele é o primeiro teólogo ecumênico da história. Né? Quando Calvino diz para Cranmer que se ele pudesse unir a igreja, ele nadaria 7 oceanos. 7 oceanos, ele aprendeu isso com Butzer, esse tipo de influência, e o fato de Cranmer ser receptivo a isso também veio da influência de Martin Butzer, né? No século XVI. Bom, são livros que a gente tem, então, até essa vida. Não podemos passar dessa vida sem ler, né? De jeito nenhum. Agora, vamos pensar sobre a aplicação de uma reforma hoje. Nós precisamos de uma reforma hoje. O contexto, dá para ter uma reforma hoje? O contexto é diferente? Hoje nós não temos uma religião hegemônica como nós tínhamos no catolicismo romano. Quais são as diferenças de contexto? Só uma provocação. Dietrich Bonhoeffer, que era luterano e se via como reformador do luteranismo, ele foi estudar nos Estados Unidos. Ele foi para Nova York e ele ficou escandalizado com a forma como o liberalismo teológico corroeu o Seminário Union, onde ele foi estudar, e as próprias igrejas de brancos lá naquela região. E ele vai redescobrir o Evangelho, ou descobrir o Evangelho numa igreja batista de negros, no Harlem, a Abyssinian Baptist Church. E é curioso que nessa crise, nessa tensão toda, ele vai cunhar uma expressão para caracterizar o protestantismo americano. Ele diz que o protestantismo americano é o protestantismo sem reforma. E eu não sei o que Jonas e Tiago, e você mesmo, eu gosto do que o Michael Horton fala, que hoje a gente vive um cristianismo sem Cristo. Mas assim, o nosso protestantismo brasileiro é o protestantismo sem reforma. O tipo de protestantismo que veio para cá, mesmo que tenha se trazido aí as institutas e John Bunyan desde o começo, né, o peregrino desde o começo, mas era muito mais um pietismo e fortemente influenciado pelo fundamentalismo americano do que a fé reformada europeia, e que foi dominante na América até o final do século XVII, começo do século XVIII. A morte de Jonathan Edwards é um marco do declínio do calvinismo ali no norte da América. Né? Então é curioso que muitas nossas ênfases aqui no Brasil, o Jonas ia falando sobre arte, né? O nosso desprezo pelo estético, pelo belo, pela arte, né? A gente acha que um quadro só é justificada a pintura de um quadro se ele botar um versículo bíblico ali, uma referência bíblica. A nosso desprezo pela música, pela criação, pelo que é lúdico, isso é muito mais pietista e fundamentalista do que reformado. Né?
E, por exemplo, a forma como nós resumimos, eu venho de uma tradição batista, né, a forma como nós reduzimos a salvação a simplesmente aceitar Jesus, né? Quem quer aceitar Jesus? 3 leis espirituais. Né? Exatamente, as 4 leis espirituais, né? Então, já até diminuiu o número de leis aí. Já é trinitário, assim, a pessoa foi à frente, atendeu o apelo, então o pastor já assegurava, olha, seu nome foi escrito no livro da vida agora, uma vez salvo, salvo para sempre. Só que isso é uma ultra mega simplificação no ensino bíblico e reformador da salvação, né? Agora, é uma coisa interessante nessa pergunta do Vinícius, que é a questão do onde está a unidade que precisa ser reformada. Né? Já começa pelo ponto da própria palavra reforma, né? Eu estou me lembrando hoje bastante do livro do Alistair McGrath, o Origens. Ele faz uma análise interessante no início, dizendo assim, um dos pontos que ele levanta é o seguinte, a reforma conseguiu, Lutero conseguiu, a reforma foi um objetivo que se realizou, porque o que era a proposta? A reforma da igreja. Não é? E o ponto-chave é que a igreja não reformou. Então, o que você tem depois, logo em seguida, com aquele jeito peculiar de Lutero trabalhar de uma maneira bastante sutil, né? Queima a bula papal, de condenação. Toca o fogo no livro dele, a vingança dele é botar fogo na bula. Entendeu? Então, você vê que há uma ruptura, né? Então, me parece que reforma para valer é uma experiência que nem mesmo a igreja, vamos dizer assim, como estava ali, institucionalizada tal como ela estava, a gente não teve. Mas o que a gente tem é um princípio. Eu acho que esse princípio, ele é um princípio importante para qualquer movimento cristão, movimento, principalmente, eu gosto da palavra que o Tiago usou, eu acho que identificar a reforma protestante com avivamento, eu acho uma coisa bastante positiva. Eu acho que é uma maneira de fazer uma leitura da história, principalmente de um ponto de vista evangélico, vamos dizer assim, né, bem mais proveitoso, porque se você pega, por exemplo, a reforma como um movimento de avivamento, ou pega a reforma como um princípio, analisa como um princípio, a coisa muda de figura. Por exemplo, você pega o próprio evangelicalismo ou evangelicismo, ele na sua origem ali, ele tem um princípio muito semelhante. Ele olha para o lado, ele vê o seguinte, olha, teve um movimento interessantíssimo lá em Princeton bem antes. Não é? Você vê lá com, principalmente, a figura acho que do Machen, né, uma figura importantíssima, não é? Que ele vê que existe um princípio, uma maneira de pensar que está provocando uma celeuma no contexto não só teológico, mas da igreja, né? E aí ele bate de frente, junto com uma galera lá que é a famosa, que são os chamados fundamentalistas. E aí eu acho que a gente precisa, sei lá, voltar um pouquinho nessa história e repensar o próprio nome fundamentalismo. Porque quando a gente fala dos fundamentalistas, de que fundamentalistas a gente está falando? Porque quando a gente fala desses caras, esses caras são chamados de fundamentalistas pelo que eles publicaram. E porque eles queriam voltar aos fundamentos numa relação contra o liberalismo teológico. Que me parece ser um movimento muito semelhante ao da Reforma Protestante. O que você vê é um movimento seguinte, olha, alguma coisa se distanciou aqui, não está batendo, e essa chave está onde? Numa forma de pensar. É interessante como o próprio Machen faz o seguinte, só para concluir. Ele escreve o livro dizendo, né, cristianismo e liberalismo. Ou seja, o liberalismo não dá nem para ser concebido como um ramo do cristianismo. Não, é uma forma de pensar já diferente. Então, eles escrevem os fundamentos, que é justamente para retomar uma coisa que está sendo corroída, né? Sendo destruída. E não é simplesmente destruir uma doutrina. É que se você destruir isso aqui, o que você vai destruir não é outra coisa, senão aquilo que dá vida na igreja, não é? O Evangelho. O curioso dos fundamentalistas originais, por exemplo, se alguns fundamentalistas atuais fossem ler os fundamentos originais, você tem em português um resumo, né? Eles fazem uma síntese de todos os documentos ali. Mas você tem homens como Bibi Warfield e James Orr, que se a gente começa a ler sobre a visão deles de criação, os fundamentalistas atuais ficaram horrorizados. Rasgar roupa, jogar pó na cabeça. Você tem mulheres escrevendo, eu esqueci o nome de uma escritora famosa do final do século XIX para o século XX, mas ela escreve no documento dos fundamentos, escrevendo texto
doutrinal, texto teológico, né? Então, o ponto é que a partir da década de 1920, 1930, é uma ruptura dentro do movimento. Celeuma dos macacos. Exatamente. Aí o processo Scopes, né, vai ganhar notoriedade nos Estados Unidos, mas o fato é que com o recrudescimento do debate, o movimento fundamentalista posterior, e é uma matriz importante para o pensamento evangélico brasileiro, ela vai se recrudescer. Sim. Uma ênfase muito mais em questões escatológicas, na rejeição da cultura, a noção de que Cristo está às portas para voltar e que o que importa é a evangelização, mas não uma inserção na arte, na política, na economia, na sociedade. Há uma desconfiança inata quanto às questões ligadas à criação, né? Esse é um ponto curioso. Ou seja, o que a gente precisa para a igreja hoje é mais do que aquela charge de Facebook que o pessoal coloca um Lutero moderno pregando os 95. Isso daí é uma caricatura. Isso. Né? O que a gente precisa é uma coisa que o Brasil ainda não experimentou, que é um verdadeiro avivamento, uma visitação poderosa do Espírito de Deus. E isso só pode acontecer na medida em que, como aconteceu na Reforma, ou mesmo com os fundamentos e em outros movimentos semelhantes, as Escrituras assumam um lugar de destaque na experiência da igreja. Não só as escrituras, mas uma forma de ensinar a escritura. Perfeito. Por exemplo, a exposição eu me tornei fiel reformado, assim, abracei esses ensinos da reforma com 23 anos, mais ou menos em 1993. Calma que você não é tão velho assim, cara. 93 para 94. Eu estava pensando que eu já estava do lado do Calvino aqui. Não, aí não, rapaz. Máquina do tempo aí. Mas, túnel do tempo, né? Lembra o túnel da do série tempo. famosa. Mas interessante, a primeira vez, eu nasci dentro da igreja batista praticamente, né? Mas a primeira vez que eu vi alguém pregando sobre justificação foi o Dr. Russell Shedd, em 1995, na cidade de Campos, no norte fluminense. E, por incrível que pareça, eu abracei esses ensinos da Reforma por meio de pregações expositivas do Dr. Shedd. Em 1993, no seminário onde eu estudava, ele estava expondo Efésios e expondo avivamento em Efésios e Isaías, e pregando expositivamente. E eu fiquei assim, puxa, eu nasci em numa igreja batista, fui membro de igreja batista a vida toda, eu tinha 23, 24 anos, nunca tinha visto alguém pregar daquela forma. E o pessoal falava só a Bíblia, os credos não. E aquela pregação de pegar o texto fora de contexto como mero pretexto, uma pregação muito moralista, crente não pode isso, crente não pode aquilo, o crente verdadeiro faz legalismo, isso. Legalismo, né? Então, assim, que está muito mais conectado à visão católica de mundo, né? E eu lembro do Dr. Shedd pregando Romanos, e foi um evento, ele expôs uma semana Romanos 1 até Romanos 11. Né? E esse é um problema. Muitas pessoas querem imitar os reformadores e vão pregar verso a verso. Mas como pregar verso a verso do mundo como o nosso? Em que o membro da igreja está hoje aqui, veio de transferência de outro estado, e daqui a um ano ele está fora, ele vai para outro país, outro estado, outra região. E como é que você prega para esse tipo de pessoa que ele tem que receber o evangelho? E o Dr. Shedd pregava um capítulo por bloco, era impressionante. Ele pegava lá 50 minutos. Era capaz de sintetizar ele expunha o conteúdo um capítulo inteiro em 50, 60 minutos. Ele tem uma coisa que ele disse que é bem interessante. Diz assim, se você for preparar um sermão, te derem 1 hora para pregar, você em 15 minutos prepara. Se te derem meia hora para pregar, você se prepara meia hora. Se te derem 15 minutos para falar, você estuda 1 hora. Sim. Ou seja, quanto menos tempo você tiver, você tem que estudar mais para o poder de síntese. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala de uma nova reforma hoje, essa reforma tem que estar conectada não só com a crença na Bíblia como autoridade, mas também numa certa pregação da Sagrada Escritura para o povo, né? E nesse caso, o Dr. Shedd, ele foi talvez a pessoa que abriu o caminho para... hoje, né? Tem cumprido esse papel importante aqui. A maior parte dos livros dele publicados por Vida Nova são exposições bíblicas. Colossenses, Filipenses. E isso é profundamente reformado. Né? A polêmica é necessária, os tratados polêmicos de apologética são necessários, o confronto com o espírito do mundo é necessário, mas isso é subordinado à exposição da Sagrada Mesmo Escritura. voltando agora um pouco para a reforma, pensando nas grandes produções literárias daquele período, na verdade, quase que na totalidade, elas são uma resposta pastoral à demanda. Sim, exatamente. Porque os nossos pais reformadores, eles eram sobretudo pastores de igrejas, e eles tinham comunidades que estão debaixo deles. Então, isso mesmo. O comentário mais importante de Calvino não é Romanos, que é o primeiro comentário dele e tem a introdução programática da hermenêutica. É o comentário de Hebreus. Por quê? Qual é o ponto ali? O ponto de Hebreus é que só Cristo é sacerdote. Não há outro sacerdote
a igreja não tem poder sacerdotal. Os institutos. Pensa nelas, a grande sistematização da teologia daquele período, né? Que de alguma maneira serviu ali como pedra de toque para as demais sistemáticas. Ele vai prefaciar aquele documento ali, ele também publicou ali com 26, 27 anos, na primeira edição, como um meio de encorajar aqueles irmãos que estavam sofrendo perseguição na França. E de oferecer instrução na fé para aqueles irmãos. Tanto que o texto que abre os institutos é uma carta ao rei Francisco I. Né? Ele, como advogado, ele assume, e ele não era teólogo treinado, ele era só formado em direito, né? Ele era um leigo na teologia, né? Mas um autodidata impressionante, né? O único homem da época que conseguia dominar grego, hebraico e latim, além do francês. Né? Mas ele escreve aquela carta para defender e vindicar os crentes em França. Né? Então, qual que é o meu ponto? É que as grandes produções literárias, que inclusive em muitas oportunidades nos dias de hoje servem ali para disputas, né? Muitas delas sem propósito nenhum, elas foram respostas pastorais a demandas reais, a sofrimentos, a angústias, a questionamentos que o povo de Deus enfrentava naquele tempo. Então, se a gente for pensar em termos de uma reforma hoje, a gente precisa oferecer esse mesmo tipo de resposta às demandas que o nosso povo sofre. Não lembro se teve um filme, acho que a Comeve lançou, que retrata um encontro de Wycliffe com uma senhora e ela tem uma criança. Estrela da Manhã da Reforma. Estrela da Manhã, perfeito, é isso mesmo. Ele tá com a senhora, ela está com um bebezinho no colo, né? Só que ele está morto. E ela está chorando desesperadamente e ele se aproxima dela e ele acha que a dor dela é por causa da morte do filho. E o pavor dele é descobrir que a dor daquela mulher não era porque o filho estava morto. É quando ela diz, eu não tive dinheiro para pagar o batismo e por isso minha filha, meu bebê, ele está no limbo. E aí o que ele faz? Ele pega um texto da passagem lá aí deixemos de lado essa questão teológica né, que ele levanta ali, mas ele lê a passagem que diz, né? Sejam bem-vindas as crianças, pois os tais é o reino dos céus. E quando ele leu aquilo que estava no texto para ela, ela na hora consolou. E aí o que aconteceu? Ela pôde de fato chorar pelo que necessariamente precisaria ser lamentado. Ela teve o luto. Então, isso que você falou, Tiago, eu estou completamente de acordo. Eu acho que a reforma protestante, todas as vezes que a gente não pode esquecer as influências intelectuais, como o Franklin colocou muito bem a questão social, econômica, espiritual, a crise toda que você mesmo lembrou de Lutero chamando o povo para o debate, mas isso quando ele estava na academia, né? Mas ele saiu da academia e foi para a igreja. Exato. Isso tem que isso é uma coisa que nunca a gente pode perder de vista, que o que eles estão fazendo é por amor à igreja, por amor a Jesus. Agora, deixa eu polemizar e ao mesmo tempo colocar uma necessidade pastoral. Hoje você falou sobre liberalismo e cristianismo no livro, né? A gente deveria escrever um livro, Neopentecostalismo e Cristianismo, para abordar a situação que nós vemos hoje no Brasil? Vamos falar sobre reformar nossa situação. Eu acho que nós temos dois extremos aqui e, curiosamente, algumas vezes se encontram, que é o neopentecostalismo e o liberalismo, que ainda que seja muito restrito, né? Está restrito a algumas denominações históricas e restrito mais à academia, mas, de certa forma, ele elimina a autoridade da Sagrada Escritura. Como também no neopentecostalismo, essa ênfase em milagres, sinais e prodígios numa autoridade apostolar também mina a autoridade da Escritura. Então, eles têm vários encontros. Exatamente. Né? Eu não quero equilibrar o jogo, mas na verdade você enfrenta duas tensões. Uma em menor escala, mas sempre presente, especialmente para quem milita num ambiente mais acadêmico, teológico, e outra numa escala maior. Por quê? Porque os neopentecostais dominam os meios de comunicação. Quer queira, quer não, eles estão presentes na televisão, nas rádios, o impacto deles é imenso na nação e, quer queira, quer não, nós somos julgados por eles. Eles são os evangélicos aqui no país, não nós. Né? Só um outro encontro interessante que acho que vale a pena destacar, já que você falou desse ponto de contato do neopentecostalismo com o liberalismo, né, em que ambos ali minam a autoridade das Escrituras, né, e as próprias reivindicações de inspiração e tudo mais das Escrituras. Também há um outro ponto de encontro que ambos são, isso é curioso porque muita gente vai dizer que o liberalismo é fortemente racional, mas ambos são místicos. Né? E essa espiritualidade mística de ambos não é governada pelas Escrituras. Então, isso foi meu espanto. A primeira vez que eu fui na igreja liberal, e a liturgia toda tradicional, a pastora lá com
a toga, né? Eu tomei até um susto que ela está toda togada e com estola e cruzes, incenso naquela comunidade. E eu estava com outro colega, a gente fazendo pesquisa, né? E eu perguntei para ele, mas peraí, mas eles, na época eu estava começando minha carreira teológica, né? E esse colega especialista em sociologia da religião, eu perguntei, mas eu não entendo, os caras descreem de tudo porque eles estão procissão, culto de procissão da Bíblia, beijar a Bíblia. Vela. Isso não é denominação histórica protestante aqui no Brasil. Aí ele virou para mim e falou, olha, para eles a experiência religiosa é mediada por esses símbolos. Os símbolos são reinterpretados, são a forma deles mediarem a relação deles com o sagrado, mas o símbolo não tem conteúdo objetivo. Né? Isso é muito Paul Tillich também, né? Mas o ponto é que, no final, os extremos vão se encontrar. Tanto o neopentecostal como o liberal, ambos vão ter uma espiritualidade calcada num salto de fé. Então, é necessário pensar então em um cristianismo totalmente desconectado do neopentecostalismo, respondendo a pergunta do Vini? Esse é o ponto. Se ele é tão ligado assim ao liberalismo, é porque é uma outra forma de expressão religiosa, talvez, né? O que eu estou entendendo é a ideia de antagonizar. Antagonizar. Então, sim, nesse sentido, há que se ter uma crítica. Eu acho que precisa tanto à também, direita como à esquerda. Eu acho que precisa também limpar o meio de campo, estabelecer uma diferença entre os neopentecostais e os pentecostais. Eu acho que mesmo que não se concorde com, principalmente um pensamento reformado, não concorde com muitas práticas pentecostais, isso também não significa que pentecostais devam ser confundidos com neopentecostais, mesmo porque existem igrejas históricas neopentecostalizadas. Então não é uma questão tão simples assim. Mas eu acho, Vini, que a antagonização precisa ser feita. Não é? O Doivard, ele diz uma coisa muito interessante naquele livro No Crepúsculo do Pensamento, que está em português, que é um livro mais panfletário dele, né? Mais popular. Né? Ele diz o seguinte, a crise espiritual do Ocidente, ela não tem uma razão externa, ela tem uma razão interna, que é a razão do coração. Não é? Que ele segue toda aquela escola lá, né, dos holandeses, né? Que centra, Kuyper, exatamente, que centra a coisa na idolatria. E ele toca num ponto interessante, porque hoje você pega todos os doutorados e mestrados que tem sobre neopentecostalismo, faz uma análise, você vai ver que é interessantíssimo como se não for pelo menos o principal, é pelo menos um dos elementos principais que justifica o neopentecostalismo, mercado, capitalismo. Então, olha como isso é uma coisa assim, já um entendimento, mais uma vez, o historicismo, uma leitura marxista conduzindo uma maneira de pensar que não é, pode não representar realmente as coisas como elas são. Só para concluir o raciocínio, para colocar esse ponto, o neopentecostalismo, ele não é uma crise, o capitalismo não é a razão da crise espiritual, ele é o efeito já dessa crise espiritual. E o Doivard chama isso de apostasia. E para a gente essa palavra é muito forte. Porque o que seria a apostasia? A apostasia seria exatamente aquela negação do Evangelho, é a antagonização com o Evangelho. Então é muito interessante como a gente só pensa a antagonização dizendo, eu não creio no Evangelho, a gente não consegue pensar a antagonização na própria linguagem evangélica, que, por exemplo, o liberalismo é uma antagonização ao cristianismo e ao evangelho, usando palavras do evangelho, usando a teologia. Exato. O neopentecostalismo é a mesma coisa. Numa outra, mesma coisa, a gente precisa melhorar isso aqui. Ele, salvo as devidas proporções, é a mesma coisa. Só que, assim, um ponto que a gente tem que levar em consideração, eu não conheço igrejas liberais em favela. A teologia liberal era basicamente a teologia de burguesia, de classe média alta, classe alta. O que a gente está falando aqui de liberalismo teológico, para que as pessoas entendam, a noção de que a Bíblia não é a palavra de Deus, você se aproxima da Bíblia com uma hermenêutica de suspeita, você tem que ler a Bíblia por uma ótica de existencialismo. Redução do Evangelho à justiça social. Justiça social, exatamente. A negação da morte vicária de Cristo, de milagres e curas e sinais e ressurreição histórica, a vinda de um Salvador. A ideia de que você pode, pela sua força, ou pela força da ideologia, criar um outro mundo possível. Mas assim, do outro lado, eu fui pastor numa comunidade carente no Rio durante 3 anos, eu creio que são combates distintos aqui,
antagonizações distintas aqui. Porque quando você pensa no neopentecostalismo, ele tem forte penetração num ambiente de exclusão social. Então é curioso notar, pelo menos, por exemplo, no lugar onde eu servia lá no Rio de Janeiro, que a igreja principal, a igreja maior, a igreja que eu pastorava tinha 40, 50 membros, mas a igreja maior lá tinha quase 200 membros na região, 200, 300 membros. Mas era uma igreja neopentecostal, por quê? Porque ela estava inserida num ambiente onde o Estado não entrava. Você não tinha posto de saúde, você não tinha escola, você não tinha segurança, o tráfico era sempre presente. Então, que sentido faz falar para essas pessoas de desmitologização, demitologização, o existencialismo heideggeriano como ferramenta para ler a Bíblia? Nenhuma. Então, eu via naquelas pessoas com toda simplicidade, elas se agarrando a uma literal tábua de salvação que dava algum tipo de dignidade para elas. O grande problema do neopentecostalismo, me parece, não são tantos fiéis, mas é mais a liderança eclesiástica deles, que me parece que vai entrando num descompasso. Mas, então, é nesse ponto, Franklin, que eu acho, por exemplo, a gente pode dizer, por exemplo, que o Brasil é uma nação cristã. Vou dizer com calma, com toda a calma do mundo isso aqui. Por quê? Por mais que você tenha, no contexto universitário, no contexto de formadores de opinião, um pensamento não conservador, vamos dizer assim, você vê a base de todo do povo brasileiro, uma base conservadora cristã. Isso não significa que sejam cristãos. É um país da cristandade. Exato, pronto, é isso que eu ia te falar. Então, por mais que você tenha no neopentecostalismo elementos positivos, a gente sabe que esses elementos positivos são as sombras dos benefícios que o próprio Evangelho e que a gente vê presente no Evangelho ali. Eu acho que o ponto não está nos aspectos positivos que o neopentecostalismo, como qualquer outro movimento cultural social, tem. O ponto é o que esse movimento, enquanto um movimento que se diz evangélico, ele é evangélico, não é nem se ele é cristão. Aí tem duas questões aqui que me ocorrem. Eu estou lembrando da polêmica de Clodovil Boff com a Teologia da Libertação, que ele vai dizer mais ou menos o seguinte, num dos documentos dele, contra a Teologia da Libertação, que é de fundo marxista, né, que a Teologia da Libertação ergueu os pobres como um princípio epistemológico e supondo que os pobres seriam o centro da fé, colocando os pobres no lugar de Cristo, e os pobres lhes viraram as costas e abraçaram o pentecostalismo. Né? Eu acho curioso isso, porque isso impõe um desafio para a gente. Eu estou lembrando de um texto de Bonhoeffer, da década de 30, antes da ascensão do nazismo, que ele diz mais ou menos o seguinte, que se a igreja luterana, que na ótica dele era burguesa, não falasse a linguagem do proletariado, o proletariado seria capturado pelos marxistas, pelo socialismo, né? Então, nos falta, e a gente tem que ter essa autocrítica, nos falta uma linguagem para aquelas pessoas mais desfavorecidas. Sem dúvida. E os neopentecostais, e mesmo os pentecostais, ou principalmente os pentecostais, eles conseguiram sintonia fina. Eles conseguiram falar a linguagem, eles conseguiram entender a estrutura de mundo. E aí, no entanto, o problema então não seria tanto o conteúdo, a forma, mas é o conteúdo. Exatamente, né? Exatamente. Porque a forma a gente precisaria modificar, sem dúvida. Mas o problema está no conteúdo. O conteúdo não dá para mudar. Que é justamente o conteúdo que ataca as doutrinas da graça. Exatamente. Né? E o curioso é que algumas pessoas vão associar calvinismo com burguesia, umas bobagens desse tipo, mas é curioso que, assim, grande parte dos das pessoas que abraçaram a reforma, chamada reformada, né, conectada com Calvino, especialmente na França, na Hungria, na Polônia, na Holanda, eram gente muito pobre. Gente do povo. E é curioso, o Christopher Hill, que é um historiador falecido, britânico, né, ele vai escrever um texto sobre a doutrina da predestinação, como é que a doutrina da predestinação dava um tipo de elan para o pobre, um significado para ele. E é curioso, mesmo os pentecostais e também neopentecostais rompendo com a noção bíblica e reformada da predestinação, se você conversa com um pentecostal sério, ele tem um senso de ter sido escolhido, ele tem um senso de ter um propósito mais elevado na vida. Haja vista, por exemplo, o cara antes, na sua favela, na sua comunidade, andava de bermuda, havaiana, bêbado, batia na mulher, chutava os filhos, aí se converte, daqui a pouco está de terno e gravata, todo arrumado. Ele tem agora um
um cuidado consigo Uma nova mesmo. dignidade. Ele começa a ter um senso estético. A igreja dele é simples, mas é toda bonitinha, bem pintada, limpinha, arrumada. A questão é que eles mudam o termo, né? De vez de usar eleição, eles vão falar que Deus me escolheu. Exatamente. O termo é categorizado. Por exemplo, a noção do ruim. batismo do Espírito Semântico. Santo. É curioso que a noção clássica do pentecostalismo do batismo com o Espírito Santo ela é quase que análoga à experiência da reforma de se descobrir eleito. A pessoa, quando é batizada no Espírito do pentecostalismo clássico, ela se vê como amada por Deus, alguém que é favorecida pela graça de Deus, não apenas aparelhada para o serviço, mas ela tem ali o que os puritanos chamariam de um selo que assegura que aquelas pessoas agora são amadas por Deus e são agraciadas Mas por Deus já de forma especial. que o Vinícius problematizou aqui, só quero fazer uma recomendação rápida. Aham. O Renato Vargens, que é blogueiro bem conhecido Sim. e tal, tem pregado em vários eventos no Brasil, ele publicou um livro aqui pela Fiel, em que uhum. ele vai denunciar, vai exibir, por assim dizer, alguns desses problemas que o Jonas destacou, Franklin, que estão presentes ali no conteúdo do ensino Hoje? neopentecostal. É o livro Reforma Hoje. Ele vai oferecer ali como uma espécie de antídoto, era até o nome que ele queria dar para o livro antes, né? Os 5 solas Sim. que caracterizam a reforma. 5 lemas da reforma São protestante. os 5 lemas ali que, Sim. de alguma maneira, livro muito sintetizam, bom. né, a reforma. Ele vai oferecer esses 5 lemas, então, sola Escritura, sola Graça, solos Christus, enfim, sola Fide, soli Deo Glória, como uma resposta para os problemas que estão presentes aí nessas comunidades neopentecostais. Então, voltando à sua pergunta, então, Vini, para talvez seguir avante, o que falta a nós hoje são tratados, como as teses de Lutero, numa linguagem simples, acessível, mas combatendo os erros e heresias, se a gente pode usar essa expressão, tanto do liberalismo teológico como o Machen fez. O livro dele era um livro popular, não era um livro técnico. Não. Ele escreve aquele livro para a igreja presbiteriana nos Estados Unidos, para pessoas com escola bíblica dominical, estudando escola dominical, pudessem entender a diferença que liberalismo não é cristianismo. São 2 visões de mundo e de fé antagônicas. Mas eu acho que falta no Brasil, já tem alguns autores que têm feito isso, como Renato Vargas. E a propósito, o Guilherme me ajudou aqui, eu sou o editor do livro, mas a gente está falando ao vivo aqui, às vezes esquece, é Reforma Agora. É Reforma Não é Agora. Reforma Hoje, né, Guilherme? Isso, exatamente. Obrigado, viu? A gente pode mostrar no intervalo, ou quando voltar para o terceiro bloco, mostrar a capa do livro do Renato aqui. Mas o Renato cumpre esse papel. Ele tem um dos blogs mais acessados hoje no país. Por quê? Porque ele escreve de uma forma muito simples, acessível, e um membro da igreja com um bom nível de leitura de Bíblia, ele consegue entender o que o Renato está escrevendo. E ele tem pontuado essas questões aí, principalmente do universo neopentecostal, que são aberrantes e contrárias à Escritura, mas de outra forma, agora mais recente, ele tem também pontuado algumas questões preocupantes do liberalismo teológico, né? Então, até o equilíbrio dentro do material que ele tem produzido nesse aspecto. Mas acho que falta-nos, e nesse sentido a gente é pouco reformado porque nós somos muito divididos. A gente não consegue montar agendas conjuntas mais amplas entre nós, né? Mas nos falta realmente tratados e textos polêmicos, mas escritos numa linguagem mais acessível para os membros da igreja entenderem o que está em jogo, né? Quanto às questões dos lemas da reforma, a autoridade da Escritura... E quem eram as ovelhas de Lutero? Sim. Quem eram as ovelhas de Lutero? Lutero? Pessoas simples, camponês. né? Camponês, gente simples, donas de casa, feirantes. Exatamente. Bom, você provavelmente tem dúvidas, então nós vamos para um rápido intervalo e nós voltaremos para o terceiro bloco. No terceiro bloco nós vamos responder perguntas que você enviou para nós e nós recebemos e vamos até lá.